A estrutura fundiária no Brasil, ela vai, para a gente entender como ela se forma, a gente tem que entender a história da estrutura fundiária no Brasil. A história da estrutura fundiária no Brasil começa com a colonização portuguesa. A partir de 1530 aproximadamente, né, o Brasil foi descoberto em 1500, né, Portugal tomou posse do Brasil, né, em 1500, seja qual for a palavra que a pessoa quiser escolher, descoberto, tomou posse. Mas a ocupação mesmo de Portugal, a colonização só começa a partir de 1530, com a instituição das capitanias hereditárias. O Brasil é dividido pela coroa portuguesa em 13 territórios, 13 faixas territoriais do litoral para o interior. O Brasil, naquele momento, que na verdade não passava do território colonial de Portugal, da coroa portuguesa, ele não é toda essa extensão que a gente tem hoje. O Tratado de Tordesilhas definia o Brasil, vou colocar aqui o mapa para vocês, boa parte do sul, do centro-oeste, do norte, do Amazonas, não seria do Brasil se seguisse o Tratado de Tordesilhas, mas isso é um tema para outra aula. Então o Brasil é dividido em 13 faixas territoriais entregues a 13 donatários. Donatários seriam fidalgos, pessoas importantes, nobres, que tiveram, muitos falam em privatização da terra, Na verdade, eles tiveram direito. A gente não pode falar em privatização porque a terra não era propriedade privada. Então, falar em privatização fica meio anacrônico, e fora do contexto, Então, na verdade, eles tinham a obrigação de produzir, de implementar por recursos próprios, por isso que alguns falam em privatização, a colonização do Brasil, a produção de algum produto visando o mercado europeu, etc. e tal. Vocês estudam história, que essas capitanias não prosperaram muito, e a partir de 1845 foi criado os governos gerais. Eu só falei disso aqui para entender o seguinte: essa divisão de terra no Brasil é a origem do latifúndio. Por quê? Tanto as capitanias hereditárias como os governadores gerais que vão surgir depois, pessoas que vão administrar o país, eles têm a permissão da coroa portuguesa de entregar faixa de terras dentro desses seus limites, dos seus administrativos, para outras pessoas de confiança ou não. A gente sabe que as relações na monarquia ou naquele período eram relações de poder, A relação colonial era uma relação de poder. Então as pessoas tinham influência junto à coroa portuguesa, ou junto a notáveis, ou junto a... Elas conseguiam permissão do governo para explorar aquela terra. Aí que entra aquela noção, uma noção agora que a gente precisa entender perfeitamente. A diferença entre terra com propriedade privada e terra com propriedade, com posse. A propriedade, como expliquei anteriormente, a propriedade privada da terra só veio surgir depois. Nesse período da nossa história colonial, a propriedade da terra era posse, era garantida. A pessoa só adquiria a terra se ela recebesse o direito, a permissão da coroa portuguesa e de algum governante para explorar essa terra. Um pouco assim. Agora a gente vai explicar, eu vou explicar para vocês, a gente vai procurar entender como a terra, aos poucos vai se tornar propriedade privada. Então vocês já entenderam aqui que o latifúndio justamente surge porque há privilégios, as pessoas, as terras são doadas para pessoas, Essas doações são chamadas de sesmarias, ou sesmarias, As sesmarias são faixas de terras no território brasileiro que são doados para essas pessoas explorarem, e essa divisão, tanto das capitanias como das sesmarias, estão na origem do latifúndio.
Mas como é que a terra começa a se tornar propriedade privada? Antes no Brasil, né, no século XVIII, né, por volta de 1000 e século XVII, né, na Inglaterra, começa a surgir, no mundo todo, a propriedade privada é uma coisa bem recente. O primeiro país a transformar a terra em uma mercadoria, uma propriedade privada, é a Inglaterra. Quando lembra que eu falei das terras comunais, né, onde tinha um senhor feudal, os servos, isso permanece mais ou menos, mesmo depois do fim da Idade Média, até o século XVII, XVIII, quando o governo da Inglaterra, né, o Estado inglês, começa a promover a privatização da terra, que é conhecida na história, quando se estuda na história as origens do capitalismo, como cercamento dos campos. Por quê? Os campos são cercados, né, em teoria, e a terra, aquelas grandes propriedades feudais, são divididas em lotes. A terra é transformada em propriedade privada, só tem direito à terra quem pode comprar. E isso leva à expulsão dos servos, à expulsão daquelas pessoas que utilizavam a terra com a permissão feudal, né, da terra. Isso vai fazer com que, por exemplo, na Inglaterra, exista uma quantidade enorme de pessoas a partir desse período sem ocupação, porque elas não têm mais a terra para cultivar, da onde tirar os meios de subsistência. Então elas só têm como a única solução que elas têm é vender sua mão de obra, porque elas não têm mais propriedade, né, onde produzir. Então elas vão vender a sua mão de obra e daí aí temos a origem do proletariado, né, da classe trabalhadora, que a Revolução Industrial está começando na Inglaterra. Então essas pessoas vão ser totalmente deslocadas para a indústria. Mas aqui no Brasil a terra se torna propriedade privada em 1850, com a Lei de Terra. Aquele sistema de sesmarias, de doação de terra, ele começou no século XVI e vai durar mais ou menos até 1822, ou seja, no ano da independência do Brasil. Mas as pessoas continuam tomando posse da terra, né, e recebendo do governo, de pessoas notáveis, né, esse sistema de apadrinhamentos e etc., né, recebendo de conhecimentos, recebendo lotes, né. Então as pessoas que têm dinheiro para ocupar a terra, né, para produzir na terra, elas vão, como nesse caso aqui, ó, esse livro, Barões do Escravidão, conta a história de como, por exemplo, uma família conseguiu se tornar uma das famílias mais prósperas no Vale do Paraíba e produzir café, justamente ocupando terras, né, e recebendo e a proximidade, a facilidade que tem com poder, recebendo a posse dessa terra. Mas em 1850 a terra se torna propriedade privada. A Lei de Terras foi criada em 1850. Tá? 1850. Vamos para entender um pouco de história. O que estava acontecendo em 1850? Em 1850 é proibido o tráfico de escravos. É um dos primeiros passos que o Brasil dá para a abolição da escravidão. O Brasil era um país onde a sua economia, como o título desse livro aqui, né, deixa a gente perceber, baseado no trabalho escravo e na grande propriedade agrícola. Essa classe senhorial, essa classe de fazendeiros, era que dava sustento à economia do Brasil e tinha uma relação muito forte com o poder, né? No caso aí a monarquia. Mas pressões externas, principalmente da Inglaterra, obrigavam o Brasil a tomar uma decisão, né? Adiantar os passos para a libertação da escravidão. Mas havia uma grande preocupação. Existia já projeto, uma tentativa, né, de trocar o trabalho escravo por trabalho assalariado. Esse trabalho assalariado, como a gente vai ver mais tarde na história do Brasil, foi conseguido através da
da imigração de italianos, de europeus para trabalhar na lavoura do Brasil. Então a grande preocupação dessa classe senhorial era que tanto escravos como esses imigrantes venham pela condição, pela facilidade de tomar posse na terra, ao produzirem na terra, ao se tornarem produtores, viessem a conseguir tomar posse e abalar a estrutura fundiária e que é a base da hierarquia social brasileira. O que eu estou falando aqui? Base da hierarquia social brasileira, porque a elite que praticamente que comandava o país, que dava sustentação ao poder, era a elite fazendeira, proprietária de terra, dona de latifúndio, grande propriedade. Então eles viam a possibilidade do ex-escravo e do imigrante possuir terra abalar esse sistema de latifúndio, né? A proliferação de pequenas propriedades podiam abalar esse poder deles, diminuir o poder deles, né? E a influência que eles tinham no governo. Então, eles resolveram criar essa lei de terras, que falava que toda propriedade que não tivesse sido ocupada, por ninguém, essa propriedade a partir daí se tornaria propriedade do Estado, e a pessoa só adquiriria essa propriedade comprando comprando em um leilão promovido pelo governo, né, pela autoridade administrativa. Então, isso o que? Dificultou imigrantes pobres e ex-escravos adquirirem a terra por posse, porque quem ia definir o preço da terra seria o governo e seria a elite senhorial, né? Então a lei de terras, ela impediu o acesso à terra, a pequena propriedade, por parte de ex-escravos, por parte de imigrantes, e aumentou ainda mais o poder dos grandes fazendeiros de terra. O latifúndio durante boa parte da história do Brasil, foi a base de sustentação de uma elite econômica. Bem, gente, para concluir aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso, infelizmente o tema é bem complexo e por menos que eu fale, estou tentando, né, acaba tendo a necessidade de se prolongar, né, de se estender no assunto, né. Vou deixar aqui com você, vamos concluir aqui com os conflitos de terra, né. Tudo isso que eu falei aqui, toda essa estrutura fundiária, ela acabou, né, ela está na base dos conflitos de terra que existe hoje, né, principalmente sobre a terra. A terra é o palco de conflitos na sociedade brasileira que se arrasta desde o século XIX, como por exemplo, né, a história de Canudos, de Contestado, no começo do século XX, né? Dá uma olhadinha lá nos temas de história. A partir da década de 1960, o governo tentou, né, promover alguns mecanismos para promover uma reforma agrária. O que seria a reforma agrária? Seria, né, distribuir as terras, principalmente terras improdutivas, e dar às pessoas aos camponeses, aquelas pessoas que produzem na terra. Só que essas leis, eu vou indicar para vocês aí a página 596, né, em diante, para te dar uma lida sobre mais, para o vídeo não ficar muito extenso aqui. Essas leis não surtiram muito efeito, né, devido à força da elite rural, que ainda é muito grande, né, apesar de hoje estarmos em outro modelo, né, de produção agrária, o agronegócio, que também utiliza grandes extensões de terra. Mas o que a gente tem visto justamente é que esses conflitos não têm sido resolvidos, né? Conflitos com indígenas, por exemplo, né? A questão da terra, a questão agrária está diretamente relacionada não só aos camponeses, mas também
as comunidades tradicionais, como os indígenas, né? Direito à terra. E também práticas, né, como, por exemplo, a grilagem de terra, que continuam dando sustentação à posse irregular da terra por parte de um meio de corrupção, né? A grilagem de terra é uma prática criminosa onde documentos são falsificados para dar posse a determinadas pessoas sobre uma determinada terra, né? As terras, como a gente viu, aquelas terras devolutas, aquelas terras que ainda pertenciam, às vezes pertencem ao Estado ou não. O termo tem esse nome, grilagem de terra, porque existe uma prática de colocar uma escritura falsa, nova, né, dentro de um saco, com grilos, e o papel, né, com o tempo ficava parecendo um papel bem velho. Então parecia que aquela escritura seria uma escritura antiga, né? Então por isso que o termo grilagem de terra. O resto é isso aí. Vamos procurar ler o capítulo, resolver os exercícios, né? Do que vocês tiverem necessidade em relação às questões aí podem me perguntar, mas leiam bastante o capítulo, que isso que vai ajudar vocês.